Ana Clara se olhava no espelho com um misto de excitação e nervosismo. A luz suave refletia seu rosto radiante, enquanto o vestido vermelho que escolhera se ajustava perfeitamente ao seu corpo, acentuando suas curvas de maneira elegante e sofisticada. O tecido brilhava a cada movimento, e Ana não podia deixar de admirar a figura que via diante de si. Era uma mulher negra, cheia de sonhos e ambições, pronta para brilhar em uma festa de gala onde o glamour e a ostentação eram a norma. Ela passou a mão pelo cabelo, um afro volumoso que emoldurava seu rosto. Os lábios, pintados de um vermelho intenso, combinavam com o vestido, e ela sorriu para a imagem que a encarava. Ana sempre sonhou em estar em um evento como aquele, cercada por pessoas influentes, mas no fundo, uma pequena voz lhe dizia que aquele mundo poderia não ser acolhedor. Você está deslumbrante, meu amor, disse Rafael, seu marido, ao entrar no quarto. Ele usava um terno escuro que realçava sua figura alta e imponente. O sorriso dele era contagioso, e Ana sentiu seu coração aquecer. Obrigada, amor. Espero que a festa seja tão incrível quanto eu imagino, respondeu Ana, tentando afastar as dúvidas que a assombravam. Rafael se aproximou, envolvendo-a em um abraço caloroso. Vai ser. Vamos nos divertir e aproveitar essa noite juntos. Não deixe que nada ou ninguém arruine isso, ele disse, olhando profundamente em seus olhos. A confiança que ele transmitia a acalmou, e Ana assentiu, decidida a aproveitar cada momento. Quando chegaram ao evento, Ana sentiu a energia vibrante no ar. A mansão era uma obra-prima de arquitetura, com luzes cintilantes e uma decoração luxuosa que exalava riqueza. Mas, assim que pisou no salão, uma sensação desconfortável a envolveu. Olhares a seguiram, e ela percebeu algumas pessoas sussurrando entre si. Olha só quem chegou. Ouviu uma mulher comentar discretamente, mas o tom de desdém era claro. Ana tentou ignorar, focando na presença de Rafael ao seu lado, mas a sensação de ser observada a incomodava. Vamos pegar um drink, sugeriu Rafael, puxando-a gentilmente para o bar. Você precisa relaxar um pouco. Ana sorriu, mas sua mente ainda estava inquieta. Enquanto aguardavam suas bebidas, ela percebeu que alguns convidados trocavam olhares e risadinhas direcionadas a ela. O coração dela acelerou, e um sentimento de insegurança a invadiu. Rafa, você já notou como algumas pessoas estão nos olhando? Perguntou ela, tentando manter a leveza na voz. Não se preocupe com isso. Eles não sabem nada sobre você, e nem deveriam. O que importa é que estamos juntos e que você é a mulher mais incrível que eu conheço. Ele respondeu, dando um gole em seu drink. Ana respirou fundo, agradecendo a Rafael por seu apoio. Decidida a se divertir, ela tentou desviar o olhar do que a incomodava e se concentrou nas conversas ao redor. Enquanto a festa avançava, Ana se viu cercada por um grupo de convidados que trocavam histórias sobre suas vidas e conquistas. Porém, em vez de se sentir incluída, ela começou a perceber que estava sendo alvo de comentários disfarçados. Olha só, a esposa do Rafael. Acho que ele estava precisando de alguém que soubesse como se vestir, disse uma mulher loira, com um sorriso irônico, enquanto seus amigos riam. Ana sentiu o rosto esquentar, e a humilhação tomou conta dela. O que deveria ser uma noite de celebração agora se transformava em um pesadelo. Ela tentou se manter firme, mas as palavras ecoavam em sua mente, e a vontade de se afastar crescia a cada segundo. Você se importa com o que eles dizem? Perguntou Rafael, que se aproximou, percebendo a tensão em seu rosto. Não, é só. É difícil ignorar, sabe? Eu só queria que essa noite fosse perfeita. Ana respondeu, forçando um sorriso. Vamos dançar. Quero que você se sinta bem aqui, ao meu lado. Rafael insistiu, pegando a mão dela e a puxando para a pista de dança. Enquanto dançavam, Ana se perdeu na música e no olhar apaixonado de Rafael. Ela queria acreditar que tudo ficaria bem, mas a cada passo, a lembrança dos olhares cruéis a assombrava. A festa seguia agitada, com conversas animadas e risadas, mas Ana sentia que a atmosfera ao redor dela estava carregada. Não demorou para que o grupo que a menosprezava se aproximasse novamente. Você realmente se encaixa neste mundo, não é? Disse um homem alto, com um sorriso provocativo. Aposto que você tem histórias interessantes para contar. Deve ser difícil ser a esposa de um empresário rico, especialmente com sua cor.
Ana sentiu sua estatura diminuir. As palavras dele eram uma facada, e ela se esforçou para manter a compostura. O que ele disse era um ataque disfarçado de brincadeira, e mesmo que ela quisesse responder com firmeza, a humilhação era paralisante. Eu sou muito mais do que a esposa dele. Sou uma mulher com sonhos e conquistas próprias, Ana respondeu, tentando manter a dignidade. Claro, claro. Mas é engraçado como ele poderia ter qualquer uma. E ele escolheu você. Deve ser por isso que ele é tão bem-sucedido. O que você trouxe para a mesa? Outra mulher interveio, rindo de forma desdenhosa. Ana sente suas pernas tremoram. Ela olhou para Rafael, que estava distante, conversando com outras pessoas. A necessidade de apoio era palpável, mas o medo de ser vista como fraca a impedia de chamá-lo. Você não deveria estar aqui, querida. Esse mundo não é para você, completou o homem, com uma expressão de deboche. A dor das palavras dele a atingiu como um golpe. Mas, em meio àquela situação, Ana decidiu que não se deixaria abater. Sabia que a dignidade era mais importante do que qualquer comentário maldoso, e que a verdadeira força estava em não se deixar definir por aqueles que falavam sem respeito. Eu pertenço a este mundo tanto quanto qualquer um aqui. E não vou deixar que você me diga o contrário, ela afirmou, com a voz firme. O grupo ficou em silêncio, surpreso com a resposta. Ana sentiu uma onda de empoderamento, mas ainda precisava de Rafael. Ela se virou, procurando-o entre os convidados, determinada a buscar seu apoio e enfrentar aqueles que a menosprezavam. Enquanto a festa continuava, Ana percebeu que, apesar da humilhação e do preconceito, ela não estava sozinha. O amor de Rafael a fortalecia, e mesmo que o caminho fosse difícil, ela estava disposta a lutar por seu lugar naquele mundo. Era uma noite de glamour, mas também de desafios. E Ana Clara sabia que precisava encontrar uma maneira de se destacar, não apenas como a esposa de um empresário, mas como a mulher poderosa que sempre sonhou ser. Ana Clara estava cercada por um cenário de opulência, mas a atmosfera de glamour não conseguia dissipar a sensação de desconforto que a envolvia. Enquanto tentava se enturmar, ela percebeu que os convidados da alta sociedade pareciam mais interessados em discutir negócios e status do que em estabelecer qualquer tipo de conexão. Em pé perto de uma mesa de aperitivos, ela observou um grupo de mulheres elegantemente vestidas, rindo e compartilhando segredos, sem ao menos lançar um olhar em sua direção. A frustração crescia dentro dela, e a insegurança a fazia sentir-se como uma intrusa em um mundo que não a aceitava. Você viu aquela nova linha de vestidos da estilista XYZ? É simplesmente deslumbrante, exclamou uma das mulheres, enquanto as outras assentiam, seus olhares fixos nas últimas tendências de moda. Ana Clara respirou fundo e forçou um sorriso, tentando se incluir na conversa. Eu sou uma grande fã de moda. O que vocês acharam da coleção? Perguntou, esperando que a pergunta quebrasse o gelo. As mulheres trocaram olhares rápidos, mas logo voltaram a se entreter com suas próprias conversas, ignorando-a completamente. Ana sentiu a humilhação subir à sua cabeça como um calor abrasador. O que havia de errado com ela? Por que era tão difícil ser aceita? Ela se afastou, decidindo buscar Rafael, seu marido, na esperança de que ele pudesse iluminá-la com seu carinho e apoio. Rafael estava em uma conversa animada com um grupo de homens de negócios, gesticulando e rindo. Ao vê-la se aproximando, seu sorriso se ampliou, mas Ana notou que a expressão nos rostos dos outros homens mudava de entusiasmo para desdém. Olha quem chegou, a esposa do empresário, murmurou um deles, com um sorriso sarcástico. Rafael, percebendo a tensão no ar, interrompeu a conversa. Ana, venha aqui, chamou, com um tom acolhedor. Estava falando sobre o nosso novo projeto no Brasil. Você precisa ouvir sobre isso. Ana sentiu um misto de alívio e dor. Ele sempre fazia o possível para incluí-la, mas o olhar desdenhoso dos outros ainda a feriu. Oi, amor, disse ela, tentando esconder sua decepção. O que você estava dizendo? Sobre como podemos ajudar as comunidades carentes. É um projeto que visa criar mais oportunidades para os jovens, explicou Rafael, com um brilho nos olhos. Quero que você se envolva, sua visão é sempre tão valiosa. Ela sorriu, admirando a paixão dele, mas a alegria foi rapidamente ofuscada pela lembrança do desprezo que havia sentido. Claro, Rafael. Isso parece incrível, respondeu,
embora sua voz estivesse tingida de tristeza. Nesse momento, um grupo de pessoas se aproximou, e Ana ouviu um sussurro que a fez congelar. Olha lá, a esposa do Rafael. Incrível como ele se deixou levar por uma mulher tão simples, comentou uma mulher, com um olhar de repulsa que não deixava dúvidas sobre suas intenções. O coração de Ana disparou. A dor da discriminação a atingiu novamente, como uma lâmina afiada. Ela desviou o olhar, tentando ignorar as palavras que a feriam profundamente. Rafael, percebendo sua mudança de expressão, fez um gesto para que se afastassem um pouco. Vamos lá fora, Ana. Podemos encontrar um lugar mais tranquilo para conversarmos, sugeriu, sua voz cheia de preocupação. Enquanto caminhavam, Ana sentiu a pressão em seu peito aumentar. Rafa, por que eles têm que ser assim? Porque não conseguem ver além da minha cor. Eu sou mais do que isso. Sua voz falhou, e ela se sentiu vulnerável diante dele. Rafael parou, segurando suas mãos. Eu sei que é difícil, mas não deixe que eles te afetem. Você é maravilhosa, e eu me orgulho de você. Eu me importo com você, não com o que eles pensam, disse ele, olhando profundamente em seus olhos. Ela queria acreditar nele, mas a ferida era fresca. É fácil dizer isso quando você é um empresário de sucesso e eu sou apenas eu, respondeu, a frustração transparecendo em suas palavras. Ana, você é muito mais do que apenas alguém. Você é minha parceira, minha inspiração. Eu escolhi você por quem você é, não por quem os outros querem que você seja. Vamos aproveitar a festa juntos, ok? Eu estou ao seu lado, Rafael assegurou, envolvendo-a em um abraço caloroso. Ela sentiu-se um pouco melhor, mas a insegurança ainda pesava em seu coração. Está bem, vou tentar, murmurou, forçando um sorriso. No entanto, não muito tempo depois, enquanto se afastava um pouco para respirar, Ana escutou uma conversa que a fez parar abruptamente. Um grupo de convidados estava discutindo sobre Rafael, e as palavras que ouviu a fizeram sentir como se um punhal tivesse sido cravado em seu peito. É irônico, não? Um homem tão bem-sucedido, casado com uma mulher de origem tão humilde. Ele poderia ter qualquer uma, disse um dos homens, rindo sarcasticamente. Sim, ele realmente se perdeu. Não sei o que ele vê nela, respondeu uma mulher, a expressão de escárnio estampada no rosto. Ana se virou rapidamente, o coração pesado e a respiração acelerada. O riso deles ecoava em sua mente, e a dor da discriminação a envolvia como um manto sufocante. Ela queria gritar, queria que eles vissem quem ela realmente era, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Rafael, percebendo sua agitação, se aproximou, mas ela não queria que ele visse a fragilidade que aqueles comentários haviam causado. Ana, o que aconteceu? Ele perguntou, preocupado. Eu ouvi algumas coisas, ela respondeu, tentando manter a compostura. Não é nada. Eu estou bem, mentiu, mas a tremura em sua voz não convenceu Rafael. Não, você não está. Vamos sair daqui. Não precisamos passar por isso. Ele insistiu, seu olhar firme e protetor. Ana olhou para ele, sua força e determinação trazendo um pouco de consolo. Rafa, eu não quero que você se sinta mal por causa de mim. Você merece estar aqui e aproveitar a festa. Eu vou ficar bem, disse ela, tentando convencê-lo. Mas Rafael não estava disposto a deixar sua esposa sozinha em um lugar onde ela não era valorizada. Você é mais importante do que qualquer evento. Vamos embora, Ana. Eu não vou deixar você passar por isso, afirmou, puxando-a gentilmente em direção à saída. A mente de Ana estava em conflito. Por um lado, o desejo de escapar daquela situação dolorosa e, por outro, a vontade de mostrar que ela não seria intimidada. Rafael, eu não quero que você se sinta pressionado. Eu posso lidar com isso, disse ela, mas sua voz estava cheia de insegurança. Você não precisa lidar com isso sozinha. Estou aqui, e juntos somos mais fortes. Vamos sair e encontrar um lugar onde possamos nos divertir, insistiu ele. Ana olhou nos olhos dele e percebeu a sinceridade em suas palavras. Talvez fosse hora de se libertar das correntes da insegurança e da vergonha. Está bem, vamos, respondeu, decidida a não deixar que a discriminação a derrotasse. Enquanto se afastavam do grupo, Ana sentiu uma onda de alívio misturada com a tristeza que ainda a acompanhava. A festa continuava ao redor deles, mas naquele momento,
Ela percebeu que o verdadeiro glamour estava no amor e no apoio que Rafael lhe oferecia, e isso era mais valioso do que qualquer opinião de estranhos. Ana Clara caminhou em direção ao jardim da mansão, sentindo a necessidade de escapar da opressão que a envolvia na festa. A brisa fresca da noite acariciou sua pele, e ela respirou profundamente, tentando se acalmar. O jardim, iluminado por luzes suaves, era um refúgio temporário. As flores exalavam um perfume doce, e o som distante da música da festa era quase reconfortante. Enquanto caminhava, Ana observou os detalhes: o caminho de pedras, os arbustos podados com esmero e a fonte que jorrava água cristalina. Foi quando ela avistou um funcionário da casa, um jovem de pele clara e cabelos castanhos, que estava organizando algumas cadeiras. Ele a notou e, com um sorriso genuíno, se aproximou. Boa noite, senhora. Posso lhe dizer que você está absolutamente deslumbrante nesta noite, disse ele, com um tom admirado. Ana ficou surpresa com o elogio. Um gesto tão simples, mas que a fez sentir-se vista, de verdade. Obrigada. Isso significa muito para mim, respondeu ela, esboçando um sorriso tímido. O jovem, percebendo a sinceridade em suas palavras, continuou: a beleza não está apenas na aparência, mas também na força que você irradia. É inspirador ver alguém tão elegante e forte em um evento como este. Aquelas palavras tocaram Ana profundamente. Em meio a tantas ofensas e olhares tortos, aquele funcionário, um mero representante do serviço, conseguiu enxergar além da superfície. Você sabe, às vezes é difícil aqui dentro, ela confessou, olhando para o chão. O que deveria ser uma celebração acaba se tornando um campo de batalha. O jovem assentiu, com um olhar empático. Infelizmente, muitas pessoas se esquecem de que somos todos humanos, com nossas próprias histórias. Mas não deixe que isso a derrube. Você é muito mais do que a opinião dos outros. Com isso, ele voltou ao seu trabalho, mas Ana permaneceu ali, sentindo-se um pouco mais leve. Depois de algum tempo, ela decidiu retornar à festa. Ao reentrar no salão iluminado, os olhares pareciam menos pesados, embora ainda sentisse a tensão no ar. Rafael estava ali, conversando animadamente com um amigo. O que a impressionou foi a paixão que ele demonstrava ao falar sobre um novo projeto que estava desenvolvendo. Ela se aproximou, tentando captar os detalhes da conversa. Este projeto pode realmente mudar a vida de muitas pessoas, Pedro, Rafael dizia, gesticulando com entusiasmo. Estamos planejando criar uma fundação que irá ajudar comunidades carentes a terem acesso à educação e saúde de qualidade. É uma chance de reverter a desigualdade que tanto nos aflige. Ana ficou parada, observando o brilho nos olhos de Rafael enquanto ele falava. Era como se todas as inseguranças e tristezas que a envolviam na festa desaparecessem por um instante. Ela se lembrou de todas as vezes que ele havia se dedicado a causas sociais, investindo seu tempo e dinheiro para fazer a diferença. Essa paixão o tornava ainda mais atraente para ela. Quando ele finalmente a avistou, seu rosto se iluminou. Ana, que bom que você voltou! Exclamou, envolvendo-a em um abraço caloroso. Eu ouvi um pouco da sua conversa. É incrível o que você está fazendo, ela disse, admirando-o. Você realmente se preocupa em ajudar os outros. Claro, é uma parte fundamental do que sou. E você também é, mesmo que não perceba. Você tem uma luz que pode inspirar outras pessoas, sabia? Rafael respondeu, segurando seu olhar. Ana sentiu um calor subir em seu rosto, um misto de vergonha e alegria. Nesse momento, um convidado, um homem alto com um terno bem ajustado e um sorriso arrogante, se aproximou. Ele era um dos que haviam feito comentários desdenhosos anteriormente. Ah, Rafael, que bom ver você aqui. Embora eu me pergunte o que uma mulher como ela está fazendo em um evento como este, disse ele, com um toque de sarcasmo na voz. Ana sentiu seu coração acelerar. Ela havia esperado que essa noite fosse um momento de celebração, mas o preconceito estava ali, à vista, como um veneno que se espalhava. Rafael, percebendo a mudança na expressão de sua esposa, se virou rapidamente para o homem. Ela está aqui porque é minha esposa. E você deveria aprender a respeitar as pessoas, independente de suas origens ou aparência. Ele disparou, com firmeza. O convidado riu desdenhosamente, ignorando a gravidade da situação. E você realmente acredita que ela pertence a este mundo, Rafael?
Não se esqueça de onde você veio, provocou, com um sorriso desdenhoso. Ana sentiu uma onda de humilhação e dor atravessar seu peito. Aquelas palavras calaram fundo, ecoando as inseguranças que ela tentava afastar. Rafael, não vale a pena. Começou a dizer, mas ele a interrompeu. Velsim, Ana. Você merece estar aqui tanto quanto qualquer um deles. Não deixarei que ninguém a menospreze, ele afirmou, com uma determinação que fez o ambiente ao redor parecer mais pesado. O convidado, percebendo que a situação estava se tornando desconfortável, deu um passo para trás, mas seu olhar desdenhoso não se afastou. Apenas cuidando do que é melhor para você, amigo. Cuidado para não se queimar com essa escolha. Ana, sentindo a tensão no ar, tentou se manter firme. Eu sou mais do que a opinião de um grupo de pessoas. Sou uma mulher com sonhos, paixões e uma história, disse, com a voz um pouco mais alta, determinada a não recuar. Isso mesmo, Ana. Você é uma força da natureza, Rafael completou, olhando nos olhos dela com admiração. Mas, apesar do apoio do marido, a ferida causada pela provocação já estava feita. A festa continuava ao redor deles, mas Ana sentia que o glamour havia se dissipado, dando lugar a uma realidade fria e cruel. Ela se afastou um pouco, tentando encontrar um espaço onde pudesse se recompor. O que deveria ser uma noite de celebração se tornará um campo de batalha emocional. Rafael a seguiu, preocupado com a dor que ela carregava. Vamos dar uma volta, só nós dois, ele sugeriu, pegando sua mão. Ana olhou para ele, sentindo-se um pouco mais forte graças às palavras de apoio que ele havia lhe dado. Eu só preciso de um momento, Rafael. Um momento para processar tudo isso. Claro, amor. Estou aqui para você. Sempre estarei, ele disse, enquanto caminhavam em direção a uma área mais tranquila, longe dos olhares críticos e das provocações. Enquanto andavam, Ana se lembrou das palavras do funcionário que a elogiara. Embora a noite estivesse repleta de desafios, ela não estava sozinha. Seu marido estava ao seu lado, e juntos, poderiam enfrentar qualquer adversidade. Decidida a não se deixar abater, ela respirou fundo, sentindo a determinação crescer dentro de si. Ana Clara, sentindo a pressão da festa e o peso dos olhares que a seguiam, afastou-se do tumulto. O coração acelerado e a garganta apertada indicavam que a situação se tornará insuportável. Ela buscou um lugar onde pudesse se recompor, longe do glamour e da ostentação que a cercavam. A mansão, repleta de luzes e risos, agora parecia um labirinto de sombras e sussurros maldosos. Caminhou até o jardim, que, embora encantador, não conseguia dispersar a sensação de desconforto que a envolvia. As flores, em suas cores vibrantes, contrastavam com a escuridão que a envolvia por dentro. Ela se encostou em uma parede coberta de trepadeiras, fechando os olhos por um momento, tentando reunir forças. O aroma doce das flores a rodeava, mas mesmo isso não era suficiente para acalmar sua mente. Por que eu não posso simplesmente ser bem-vinda aqui? Pensou, a dor queimando em seu peito. Foi então que, enquanto tentava se recompor, uma voz familiar interrompeu seus pensamentos. Ana Clara? É você? Lucas, um antigo colega de faculdade, estava diante dela. Ele a olhava com um sorriso genuíno, como se o tempo não tivesse passado desde aqueles dias em que estudavam juntos. Lucas, que surpresa! Ela sorriu, sentindo uma onda de alívio. O calor do reconhecimento a envolveu, como um abraço reconfortante. O que você está fazendo aqui? Eu poderia perguntar o mesmo. Vejo que você está se misturando com a alta sociedade agora, ele disse, olhando ao redor com um leve sorriso irônico. Mas, honestamente, você sempre foi uma estrela. Lembro de como todos admiravam suas apresentações na faculdade. Você se destacou, sabia? Ana sentiu o rosto esquentar ao lembrar dos dias em que lutava para se destacar em um ambiente que muitas vezes parecia hostil. Obrigada, Lucas. Isso significa muito para mim, respondeu, sentindo-se acolhida pela lembrança das conquistas passadas, que pareciam tão distantes agora. Como estão as coisas com você? E o Rafael? Lucas perguntou, seus olhos brilhando com curiosidade. O tom de sua voz era amigável e acolhedor, uma lufada de ar fresco em meio ao calor da festa. Ah, ele é maravilhoso. É um empresário muito ocupado,
mas sempre faz o possível para estar ao meu lado. Ana respondeu, o orgulho transparecendo em sua voz. Mas a festa não está exatamente como eu esperava. As pessoas aqui, bem, elas não são muito acolhedoras. Lucas franziu a testa, percebendo a tensão em suas palavras. Sinto muito por isso. A sociedade pode ser cruel às vezes. Mas você sempre foi forte, Ana Clara. Nunca deixe que a opinião dos outros defina quem você é. Nesse momento, Rafael apareceu. Seu olhar imediatamente se iluminou ao ver a esposa conversando animadamente com Lucas. Ele se aproximou, percebendo que o clima entre eles era de camaradagem. Oi, meu amor, disse Rafael, colocando a mão suavemente nas costas de Ana. E você é Lucas, certo? Sim, prazer em conhecê-lo, Rafael. Eu e Ana éramos colegas de faculdade. Ela sempre se destacou entre nós, Lucas respondeu, estendendo a mão. Rafael apertou a mão dele, sua expressão revelando uma mistura de curiosidade e aprovação. Ela realmente é uma força da natureza, Rafael comentou, olhando para Ana com um brilho nos olhos. Mas, Lucas, você deve saber que ela é muito mais do que isso. Estou muito orgulhoso dela, e ela tem um talento incrível. Ana sorriu, sentindo-se valorizada entre dois homens que respeitavam suas conquistas. A conversa fluiu de forma leve, e Lucas compartilhou histórias divertidas da faculdade, fazendo Ana rir como não ria há tempos. A atmosfera ao redor dela começou a mudar, e as sombras que antes pareciam tão pesadas começaram a dissipar-se, à medida que as memórias felizes tomavam conta de sua mente. Lembro de uma vez em que você fez uma apresentação sobre literatura africana. Foi de longe uma das melhores que já vi, Lucas disse, rindo ao recordar. Você deixou todos nós impressionados. E a professora? Então, ela estava radiante. Ah, a professora sempre teve um carinho especial por mim. Ela era uma verdadeira defensora da diversidade nas artes. Ana respondeu, os olhos brilhando com a lembrança. Esses momentos foram tão importantes para mim. E agora você está aqui, brilhando à sua maneira, mesmo que alguns não consigam ver isso. Lucas disse, seu tom sincero. Não se esqueça do seu valor. Você merece todo o sucesso e felicidade do mundo. Nesse instante, Ana sentiu uma onda de gratidão. A presença de Lucas a fez perceber que não estava sozinha, que havia pessoas que viam além das aparências e preconceitos. Rafael, que observava a interação deles, também percebeu a importância desse encontro. Ele sabia o quanto Ana lutava diariamente contra as injustiças, e ter alguém que a valorizasse por quem ela realmente era parecia ter iluminado seu espírito. Vamos voltar para a festa. Quero apresentar você a algumas pessoas que podem realmente apreciar o seu talento. Rafael sugeriu, a determinação em sua voz clara. Ana hesitou por um momento, mas a animação que Lucas trouxera a fez sentir-se mais forte. Claro, vamos, respondeu Ana, sentindo-se mais confiante. Ela sabia que, independentemente do que dissesse ou fizesse, tinha o apoio de Rafael e agora também de Lucas. Eles retornaram à festa, onde a música tocava suavemente, e as conversas flutuavam no ar. Rafael liderou o caminho, enquanto Ana e Lucas o seguiam. Ele foi apresentando Ana a alguns convidados influentes, compartilhando detalhes sobre suas conquistas e talentos. Para sua surpresa, muitos deles pareciam genuinamente interessados, e o olhar que antes era de desprezo agora se transformava em admiração. Essa é a Ana Clara. Ela é uma escritora talentosa e uma ativista pela igualdade. Rafael disse, seu orgulho evidente. Ela tem um projeto incrível que visa promover a literatura e a cultura africana em escolas carentes. Ana ficou um pouco nervosa ao se ver no centro das atenções, mas a energia positiva que a cercava a fez sentir-se forte. Obrigada, Rafael. É um prazer conhecê-los. Estou realmente apaixonada por esse projeto e espero que ele possa fazer uma diferença significativa na vida de muitas crianças. As pessoas ao redor a escutavam atentamente, e Ana começou a se sentir como se estivesse ocupando seu espaço. As palavras de Lucas ecoaram em sua mente, lembrando-a de que ela tinha um valor que não podia ser ignorado. Enquanto conversavam, Ana percebeu a mudança sutil na atmosfera. Os olhares que antes eram de desdém agora estavam se transformando, e ela começou a perceber que, talvez, a aceitação não fosse tão impossível assim. A sensação de pertencimento começava a se infiltrar em seu coração,
e ela se sentia mais forte do que nunca. Estou ansioso para ver seu projeto em ação, um dos convidados disse, o entusiasmo evidente em sua voz. Acredito que iniciativas como essa são essenciais para promover a diversidade e a inclusão. Ana sorriu, sentindo-se finalmente vista. A festa, que antes representava um campo de batalha de preconceitos, agora parecia um espaço de oportunidades. Ela trocou olhares com Rafael, que a observava com um sorriso de apoio, e seu coração se encheu de gratidão. O caminho não seria fácil, mas com pessoas ao seu lado que a valorizavam, ela estava pronta para enfrentar qualquer desafio. O que começou como uma noite de dor e discriminação transformou-se em um momento de esperança e conexão. Ana Clara sabia que ainda havia um longo caminho pela frente. Mas, com Rafael ao seu lado e o apoio de amigos como Lucas, ela estava disposta a lutar por um futuro onde todos pudessem ser respeitados e valorizados, independentemente de sua cor ou origem. A festa continuava a pulsar em um ritmo frenético, com risadas e música ecoando pelos salões luxuosos da mansão. Ana Clara, agora sentindo-se um pouco mais confiante após o encontro casual com Lucas, observava os convidados de uma nova perspectiva. O vestido vermelho que usava parecia brilhar ainda mais à medida que ela se movia, refletindo a determinação que começava a tomar conta de seu ser. Rafael a olhava com um misto de orgulho e amor, sabendo que sua esposa era muito mais do que a imagem que aqueles presentes podiam ver. Vamos, meu amor. Quero te apresentar a algumas pessoas, disse Rafael, tomando a mão de Ana com suavidade. Os olhos dela brilharam com a expectativa, mas uma sombra de receio ainda pairava sobre sua mente. Ele a conduziu até um grupo de empresários influentes, todos bem vestidos e rindo de piadas que Ana não conseguia entender. Rafael começou a apresentar Ana, e ela se esforçou para manter uma expressão amigável, mesmo quando notou olhares de desdém em alguns rostos. Esta é Ana Clara, minha esposa. Uma mulher brilhante e cheia de ideias, Rafael disse com entusiasmo. Ele falava com orgulho, mas Ana percebeu que alguns ainda trocavam olhares cúmplices, como se a presença dela ali fosse uma piada privada. Um dos convidados, um homem de cabelos grisalhos e gravata impecável, fez uma careta ao ouvir o nome dela. É interessante como as coisas mudam, não é? Comentou o homem, com um tom sarcástico. Quem diria que um empresário de sucesso como você estaria casado com uma mulher assim? Rafael congelou por um instante, a expressão no rosto se transformando em uma mistura de raiva e desdém. Ana sentiu seu coração disparar, a humilhação voltando a sussurrar em seus ouvidos. Ela queria se afastar, mas a mão de Rafael envolvia a dela com firmeza, como se ele estivesse enviando um sinal silencioso de que não a deixaria ir. Você não sabe nada sobre a Ana, Rafael respondeu com uma voz controlada, mas firme. Ela é uma mulher extraordinária, com muito mais valor do que você jamais poderá entender. A cor da pele dela não define o que ela é ou o que ela pode alcançar. O homem riu, um som vazio e cruel. Ah, claro, a velha história do não julgue um livro pela capa. Mas, convenhamos, você não acha que isso é um pouco ambicioso? Ana sentiu a pressão nos ombros, como se o ambiente estivesse se fechando ao seu redor. Ela queria protestar, queria gritar que Rafael era o homem mais incrível que ela conhecia e que seu valor não estava atrelado a estereótipos, mas as palavras não saíam. O olhar dela se encontrou com o de Rafael, e ela viu a determinação brilhar nos olhos dele. Ambição é uma coisa boa, principalmente quando se trata de lutar por aquilo que se ama. Ele retorquiu, agora com uma voz mais alta, atraindo a atenção de outros convidados. Ana é a minha parceira, e eu a respeito mais do que você jamais respeitará alguém na sua vida. A tensão no ar era palpável. Outros convidados começaram a olhar para a cena, alguns murmurando, enquanto outros apenas observavam, claramente divertidos com a situação. Ana se sentiu exposta, como se todas as inseguranças que havia acumulado ao longo dos anos estivessem sendo jogadas em sua cara. Ela queria que tudo acabasse, mas, ao mesmo tempo, queria que Rafael permanecesse firme, que mostrasse a todos quem ela realmente era. Rafael, não vale a pena, Ana sussurrou, tentando puxá-lo para longe. Vamos apenas ignorar isso. Mas ele não estava disposto a ceder. Não, Ana. Eles precisam entender que você não é apenas a esposa de um empresário. Você é uma mulher forte, inteligente e independente.
E ninguém deve ter o direito de desmerecer isso. O homem de cabelos grisalhos cruzou os braços, um sorriso desdenhoso ainda presente em seu rosto. Olha, se você quer se fazer de herói, tudo bem. Mas a verdade é que essa sociedade é feita de aparências, e você sabe disso. Ana viu Rafael se erguer, os músculos da mandíbula tensos enquanto ele lutava contra a raiva. O ambiente estava em silêncio agora, e todos esperavam para ver o que aconteceria a seguir. Eu não me importo com as aparências, Rafael disse, cada palavra carregada de uma intensidade que fazia o coração de Ana disparar. O que importa é a integridade, o respeito e a dignidade. E eu não vou permitir que você ou qualquer outra pessoa menospreze a mulher que eu amo. A atmosfera estava eletrificada. Ana sentiu seu peito arder com a necessidade de apoiar Rafael, de mostrar que ela não era uma vítima, mas sim uma mulher que estava ao lado de um homem que a respeitava. Mas a vergonha se misturava com o orgulho, e ela se viu dividida. Rafael, por favor, ela murmurou, tocando o braço dele. Não faça isso. Vamos apenas. Não, Ana. O que está em jogo aqui é muito maior do que nós dois, ele respondeu, ainda olhando diretamente para o homem. Se você não consegue ver o valor dela, então o problema não está com ela. Está com você. Os murmúrios começaram a se espalhar entre os convidados. Algumas pessoas pareciam apoiar Rafael, balançando a cabeça em concordância, enquanto outras apenas sussurravam, divertidas com o espetáculo. Ana sentiu uma onda de emoções conflitantes. Por um lado, ela queria que tudo acabasse e que eles pudessem sair daquela festa. Por outro, havia uma chama acesa dentro dela, um impulso de se fazer ouvir. É isso mesmo, Rafael, ela disse, tomando coragem. Eu não sou apenas uma esposa. Eu sou uma pessoa com sonhos, aspirações e valores. E se você não consegue ver isso, então é você quem precisa rever seus conceitos. O homem de cabelos grisalhos abriu a boca, surpreso, mas Rafael não lhe deu espaço. E se essa sociedade precisa mudar, então faremos nossa parte. Não permitiremos que o preconceito e a discriminação sejam aceitos. Ana merece ser respeitada por quem é, e não pelo que você pensa que ela deveria ser. Ana olhou ao redor, vendo alguns rostos que a apoiavam, pessoas que haviam se aproximado e agora observavam a cena com atenção. Alguns até começaram a aplaudir, um gesto que a fez sentir um calor se espalhar por seu corpo. Era como se, pela primeira vez, ela estivesse se levantando e se defendendo. Eu não estou aqui para agradar ninguém, ela declarou, sentindo-se mais forte a cada palavra. Estou aqui para ser eu mesma, e isso é o que importa. Eu não sou uma exceção à regra, eu sou a regra. A tensão no ambiente começou a se dissipar lentamente. Rafael olhou para ela, um sorriso de orgulho se formando em seus lábios. Ana percebeu que, naquele momento, ela não era apenas a esposa de um empresário, mas uma mulher com uma voz e um lugar no mundo. E, mesmo que o caminho fosse difícil, ela estava disposta a enfrentá-lo, não só por si mesma, mas por todas as mulheres que se sentiram invisíveis e desmerecidas. A festa continuava, mas a atmosfera havia mudado. Ana, junto de Rafael, sentiu que, juntos, poderiam enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. E, enquanto a música tocava ao fundo, ela sabia que sua luta estava apenas começando. O ambiente da festa de gala, que antes parecia tão opressivo e cheio de olhares desconfiados, agora pulsava com uma tensão quase palpável. Ana Clara, ainda em estado de choque pelo que acabará de presenciar, sentia seu coração acelerar ao ouvir Rafael, seu marido, tomar a frente da situação. Ele se posicionou com firmeza, os olhos brilhando com uma determinação inabalável. O murmúrio dos convidados tornara-se um zumbido distante, enquanto ela se concentrava nas palavras de Rafael. Esses comentários são inaceitáveis, ele disse, sua voz ecoando com uma autoridade que fazia os presentes se calarem. A discriminação que Ana sofreu aqui não será mais tolerada. Eu não posso e não vou apoiar um grupo que se permite menosprezar o ser humano, independentemente de sua cor, origem ou qualquer outro fator. Ana observou a reação dos convidados, que, diante da firmeza de Rafael, pareciam encolher-se em seus lugares, como se o próprio ar tivesse se tornado pesado. As expressões de indignação e desconforto eram visíveis nas faces de alguns, enquanto outros, mais cínicos, tentavam manter a pose de desdém.
Rafael, porém, não se deixou intimidar. Ele continuou, sua voz ressoando com um calor que fazia Ana sentir-se cada vez mais orgulhosa. Eu estou do lado de Ana. O respeito é a base de qualquer relacionamento, e eu espero que todos aqui repensem suas atitudes. Se isso não for possível, então não posso me associar a vocês. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Ana sentiu uma onda de emoções a invadir, misturando gratidão e admiração. Rafael não estava apenas defendendo-a. Ele estava se posicionando contra uma cultura que permitia o preconceito, usando sua influência para promover a mudança. Era um gesto de amor que a fazia sentir-se valorizada e respeitada. Então, Rafael fez uma pausa, observando os rostos dos convidados, alguns visivelmente envergonhados, outros ainda tentando manter a fachada de indiferença. Ele se dirigiu a eles novamente, mas agora, sua expressão era de determinação. Além disso, estou prestes a fazer um anúncio importante. Uma grande doação para uma organização não governamental que luta contra o racismo e a discriminação. Acredito que é hora de usarmos nossos recursos e influências para promover um mundo mais justo. As reações foram imediatas. O murmúrio se intensificou, e Ana viu algumas pessoas se entreolharem, perplexas. A revelação do envolvimento de Rafael com uma causa tão significativa chocou muitos dos convidados, que agora se viam diante da realidade de que seu comportamento desdenhoso e preconceituoso teria consequências. A atmosfera que antes era de glamour e superioridade agora se tornava um campo de batalha moral. Você não pode estar falando sério. Uma mulher alta e elegante, de cabelos loiros, exclamou, tentando recuperar o controle da situação. Isso pode arruinar sua reputação, Rafael. Pense no que está fazendo. Eu já pensei, Rafael respondeu, sua voz firme. Eu não me importo com a minha reputação se isso significar que estou fazendo a coisa certa. A luta contra o preconceito é mais importante do que qualquer gala ou status social. Ana sentiu as lágrimas escorrem por seu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio e de orgulho. Rafael estava usando sua voz poderosa para promover mudanças, e isso a inspirava a ser forte também. Ela olhou ao redor, observando as reações dos convidados. Alguns pareciam constrangidos, enquanto outros, aqueles mais próximos de Rafael, começaram a murmurar em apoio. Enquanto a festa prosseguia, Ana percebeu que a dinâmica havia mudado. Muitas pessoas se aproximaram dela para se desculpar, mas ela não aceitava suas palavras. Sabia que a mudança não aconteceria da noite para o dia e que o respeito verdadeiro não poderia ser forçado. Eu não posso aceitar suas desculpas, ela disse a uma mulher que se aproximou com um sorriso nervoso. Vocês precisam entender o impacto de suas palavras e atitudes. Não é apenas sobre mim, é sobre todos que já passaram pelo que eu passei. Rafael a observou com admiração, sabendo que ela estava se tornando uma voz poderosa contra a discriminação. Ele segurou a mão dela, apertando-a suavemente, como um sinal de apoio incondicional. Você está incrível, meu amor. Estou tão orgulhoso de você. Ana sorriu, sentindo-se mais forte do que nunca. Nós estamos juntos nessa, Rafael. É muito mais do que apenas nós dois. É sobre todas as pessoas que se sentem invisíveis e desrespeitadas. À medida que a festa chegava ao fim, Ana não se sentia mais como uma intrusa naquele mundo de elite. Ela havia encontrado sua voz e estava decidida a usá-la. Rafael, ao seu lado, a apoiava em cada passo do caminho. Quando as luzes começaram a se apagar e os convidados se prepararam para sair, Ana percebeu que muitos deles estavam refletindo sobre suas ações. Algumas pessoas se aproximaram para parabenizá-la, mas ela sabia que o caminho para a verdadeira mudança seria longo. Estou feliz que você esteja aqui, um homem de meia idade disse, com um sorriso sincero. Eu nunca olhei para isso da sua perspectiva. Obrigado por me fazer refletir. Espero que você leve isso a sério, Ana respondeu, sua voz firme. Nós todos precisamos fazer a nossa parte para lutar contra o preconceito. Quando finalmente saíram da mansão, Rafael e Ana se encontraram no jardim, onde tudo havia começado. A luz da lua iluminava seus rostos, e o ar fresco da noite trazia uma sensação de renovação. Rafael a puxou para mais perto, envolvendo-a em um abraço caloroso. Estamos apenas começando, não é? Ele disse, olhando nos olhos dela. Sim, estamos, Ana sorriu.
e eu não poderia pedir um parceiro melhor para essa jornada. Assim, juntos, eles caminharam em direção ao futuro, determinados a serem agentes de mudança. Ana sabia que sua luta contra a discriminação não acabaria naquela noite, mas agora ela tinha um propósito e uma voz. E, mais importante ainda, ela tinha o apoio inabalável de Rafael, um homem que não apenas a amava, mas que também estava disposto a lutar ao seu lado por um mundo mais justo e igualitário. Com o coração cheio de esperança e determinação, Ana Clara não se sentia mais sozinha. Ela era parte de algo maior, e sua luta apenas começara.